Vamos lá, né? Iniciando aqui a nossa gravaçãozinha, né? Vamos tomar bastante cuidado aqui para eu não perder de novo, que semana passada eu acabei perdendo a aula que foi tão boa, né? Sobre o perdão, mas agora tá aqui sendo gravadinha, bonitinha, e vamos para cima para nós falarmos sobre a nossa sexta aulinha. Olha aí, gente, metade do curso já, cara. Já passamos aí na metade do trabalho, restam-nos mais 6 aulas e a gente encerra aí com chave de ouro, né? E graças a Deus aí vocês estão firmes e vamos esperar que assim seja, para que todos ali possam receber aquele certificado lindão, né? E claro que o mais importante é que vocês possam também aprender aí todo o conteúdo que possa ser ministrado aqui no nosso trabalho do discipulado. Vamos para cima, vamos aprender sobre salvação, esse tema tão falado, né? Esse tema que por mais tempo que se passa, né? Será que ele ainda vai acontecer? Será que Jesus vai vir buscar a sua igreja? Né? Será que Jesus vai transformar a terra num paraíso? Qual será o nosso destino final, né? Afinal das contas, quando todo esse plano material se findar, né? Então vamos tirar algumas dúvidas aqui sobre conhecer a salvação. Vamos lá, qual que é o nosso texto base? Olha só, o texto base tá lá em Atos, no capítulo 4, versículo 12, né? Eu até postei ali uma fotozinha para vocês no começo da semana. Vai dizer assim, olha, não há salvação em nenhum outro, né? Não um caminho, né? Em nenhum outro, relacionando-se aqui, direcionando a uma pessoa essa expressão, né? Não há nenhum outro nome debaixo do céu em toda a humanidade por meio do qual devemos ser salvos, né? E quem é este? Jesus, né? O nosso maravilhoso e poderoso Jesus que nos dá este presente da salvação. Vamos lá. Vamos conhecer a nossa introdução de hoje. Olha só o que a introdução vai falar. E a introdução já começa daquele jeito, hein, irmãos? Olha só. A salvação é o tema central da Bíblia. Isso daqui porque você vai observar de Gênesis a Apocalipse Deus traçando um propósito para a sua maior criação, né? Deus criou o homem, teve o trabalho de criar o homem com as suas próprias mãos, porque todas as outras criações que Deus fez, Deus criou com base na sua palavra, né? Então ele disse, haja luz e houve luz, haja luminares e houve luminares, haja animais sobre o campos e houve animais, abre peixes, haja aves nos céus, e assim ele foi criando tudo pelo poder da sua palavra. Mas o homem, o ser humano, né, ele teve ali o trabalho de criar com as suas próprias mãos, quando ele disse, façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança, né? Então ele fez o homem com as suas próprias mãos e soprou em nós o fôlego de vida, né? E ali Deus já traçou um propósito ali de relacionamento com o homem desde o Jardim do Éden. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? E aí dali em diante, né, quando houve a queda, dali para frente Deus então trabalhou incansavelmente a favor da humanidade para mostrar ao homem o seu maior propósito, que é o plano de salvação. Então por isso que ele é o tema central da Bíblia Sagrada, porque de Gênesis a Apocalipse você vai ver Deus atuando de diversas formas, tentando mostrar ao ser humano o grande propósito de Deus com o homem após a queda, que era trazer o homem de volta à sua presença, e só existia um meio de fazer isso, salvando a humanidade, né? Ali do pecado, que ele foi correlacionado ao pecado a partir da queda, né? Então vamos lá, todo crente deve conhecê-la bem e falar dela aos que ainda não aceitaram a Cristo, né? Então olha aqui, olha que importante é isso, né? Todo cristão deve conhecer bem a salvação para não ficar vivendo pelo achismo, tá, meus irmãos? Então é muito bom, é um assunto que eu recomendo a todos nós dominarmos isso daqui, né? O que representa, o que significa, qual a importância, né? Quando será a salvação para a vida do cristão?
para que a gente não possa até mesmo ser confundidos aí por tantas teologias falidas que estão surgindo por aí, né? Ou teologias aí hipócritas, mentirosas, né? Heresias que estão distorcendo aí a palavra de Deus, enganando a muitos sobre esse projeto da salvação para o ser humano, tá? Então, vai aqui o conselho do seu professor, mergulhem nesse assunto, tá? Porque ele é o grande tema aí para as nossas vidas, que é o propósito da nossa vida eterna pós, né, morte, né? Aquilo que ninguém vai conseguir escapar, a não ser aqueles que estiverem aqui quando formos arrebatados, né? A gente vai falar um pouquinho. Vamos lá. A salvação é a maior bênção que o ser humano pôde receber, né? Então não existe presente maior, não existe recompensa maior, não existe propósito maior para a vida do homem que não seja a salvação, né? Então tá aí já um alerta, né, que eu quero trazer aqui para vocês, que nós cristãos devemos ter muito cuidado quanto a isso, porque isso daqui não envolve carreira cristã, não envolve experiência cristã, não envolve tempo cristão, né? Você pode ter aí 30 anos de crente, né? Pode ser um cara estudado na Bíblia, uma pessoa ali, né, que conhece e domina a Bíblia de trás para frente. Nós precisamos ter sempre cuidado para não perder a salvação, porque é o grande propósito do nosso inimigo, né? O adversário de nossas almas, né? O nosso próprio opositor, né? Aquele que se rebelou contra Deus, o maior intuito dele é tirar de nós este grande presente, esta maior bênção que o Senhor Jesus nos deu, né? Então, enquanto Jesus quer nos salvar e passa ali todos os dias de nossas vidas, né, trabalhando para que nós conheçamos o caminho da salvação, o diabo, nosso adversário, ele passa todos os dias das nossas vidas tentando nos tirar deste caminho da salvação, né? Então, por isso que ele é claramente o opositor de Cristo. Muito bem? Todo mundo me ouvindo bem aí? Manda aquele joinha lá, só para saber aí se o microfone está funcionando perfeitamente. Muito bem, Deus abençoe. Maravilha. Vamos lá. Olha o que a nossa síntese textual vai nos dizer. O Salvador amado nos remiu, né? O Salvador amado nos remiu da escravidão para nos tornar seus. Nele, segundo a misericórdia de Deus, todos podem ser salvos graciosamente. Olha aqui que tem duas palavrinhas aqui que eu vou explicar muito claramente o sentido para vocês nunca mais confundirem e entenderem bem o que significa misericórdia de Deus e graça, né? A graça de Deus sobre as nossas vidas, né? Então, libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus. Somente a obra regeneradora de Cristo poderia reatar nossa comunhão com o Altíssimo. Por que regeneradora, né? Porque esta comunhão com o Altíssimo, ela foi gerada lá no Éden, né? E aí o diabo enganou Adão e Eva, né? Nós já falamos sobre isso um pouquinho, sobre ali a questão do pecado, e ali nós perdemos esta comunhão, né? Não podemos mais ver Deus como Ele é, face a face, né? Não podemos mais ter um relacionamento direto com Deus. E aí Jesus precisou vir à Terra para para regenerar esta obra, né? Para regenerar esta comunhão. E aí assim hoje nós podemos ter acesso a Deus através da nossa fé, para que ao final de tudo isso possamos ver Ele face a face, né? E isso daí só é possível através do que? Da graça de Jesus, né? E o que é a graça de Jesus, meu irmão? Graça de Jesus é favor imerecido, né? Então é aquilo que nós não merecemos, né? Mas a gente acaba recebendo, né? Então isso daí é a graça, né? A graça de Jesus é aquilo que a gente não merecia. Então como é que eu explico isso? A salvação, ela não é algo que nós, meros pecadores, né, teimosos, aí, negligentes a tantas coisas que Jesus nos proporciona. Nós somos negligentes a muita coisa, porque é a nossa natureza humana, né, meus irmãos? E aí nós não merecemos a salvação, mas a graça de Jesus nos alcançou, e através da graça de Jesus hoje nós temos direito a algo que a gente não merecia, que é a salvação, entendeu? Então tá aí o sentido da graça, né? Quando a gente tratar sobre graça, é tudo aquilo que eu não merecia, mas eu recebo da parte de Jesus.
Misericórdia é o contrário, né? Misericórdia já é tudo aquilo que eu merecia, mas eu não recebo por conta da misericórdia de Cristo. Então o que eu merecia? Merecia ser condenado ao inferno, né? Isso é grande verdade, né? A Bíblia fala que nós somos todos pecadores, né? Ingratos, teimosos, obstinados, soberbos, né? Nós somos presunçosos, arrogantes. Essa é a nossa natureza humana, cruel, maldosa, né? Sem a graça de Jesus para nos tirar isso daí, nós somos seres humanos perdidos, né? Aí consumidos pelos nossos próprios pecados, né? Mas a misericórdia de Jesus, ela veio para, né, libertar a gente desta punição, né? Então é aquilo que eu merecia ser punido, mas através da misericórdia de Cristo, hoje eu não tenho essa punição, essa condenação, né? Porque a misericórdia de Cristo me alcançou. Olha que coisa boa. Pegou aí? Diferença de misericórdia e graça. E profundo isso, hein? Anota aí no caderninho para você nunca mais esquecer, né? Então essa é a nossa síntese textual, que através deste grande plano o Senhor Jesus nos tirou dessa escravidão através da sua misericórdia e nos concedeu um gigantesco presente que nós não merecíamos, regenerando esta obra de comunhão com o Altíssimo. E hoje nós temos acesso a este plano, né? Fazemos parte deste projeto de Deus, que é a salvação para a humanidade. E coisa boa! Olha só, a salvação, segundo o dicionário, hein, é o livramento de uma situação muito ruim. Na Bíblia, a salvação se refere principalmente à libertação do pecado e todas as suas consequências. Somente Jesus nos pode salvar do pecado. E vamos lá. Tópico 1, né? Vamos entender então um pouquinho, né? Agora que a gente já viu aí mais ou menos uma síntese, né? Introdução, falamos um pouco sobre esse projeto da salvação. Vamos entender agora o que é a salvação, né, irmão Carlinhos? Explica melhor para mim aí, para que eu possa entender muito bem aí o que é a salvação, né? Lembrando que não é nenhum conteúdo teológico isso daqui, tá, meus irmãos? Isso daqui é aquela introdução para você, ó, despertar a sua curiosidade e conhecer ainda mais sobre esse grande projeto. Então vamos lá, olha só, né? O que a gente separou aqui para falar na noite de hoje? A princípio, pode-se afirmar que ela é o resultado da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que livra o homem de toda a condenação eterna causada pelo pecado. Então, a princípio, a gente já pode entender o seguinte: salvação, ela só existe na nossa vida, este plano salvífico, mediante ao sacrifício de Jesus Cristo, né? Então, tá aí um grande porquê, né? A gente fala aí que nem todas as pessoas serão salvas, porque nem todas acreditam que Jesus de fato morreu naquela cruz do Calvário, né? Então, para todos nós que acreditamos piamente que Jesus entregou a sua vida por amor de mim, né, e pelos meus pecados, então eu já entendo que é um princípio para entender o projeto da salvação, né? Porque se eu não entender isso, opa, então eu já estou ali, né, não estou reconhecendo o ponto principal, né, que foi ali que Jesus deu início ao projeto, né, ao plano de salvação para o ser humano. Inclusive, né, ele estreou isso daí, né, lá no céu, quando aquele ladrão que estava ao lado dele, né, alguns historiadores aí dão o nome dele de Dimas, né, que um estava à sua direita e outro à sua esquerda, um não quis saber de Jesus e o outro, né, pediu ali, né, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus falou, ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Então ali estreou o projeto de salvação para a humanidade com este homem que estava sendo crucificado com Jesus, né? Então olha só, depois disso daí Jesus foi lá e resgatou todos aqueles que morreram antes de Jesus e levou para o paraíso, né? Que ali é o céu provisório. Então isso daí a gente vai falar um pouco mais ali depois, tá? E lembrando que as perguntas aí vocês podem estar perguntando também, tá, pessoal? Fiquem à vontade, ok? Mas o grande propósito disso era livrar o homem desta condenação eterna. Então Jesus carregou sobre si todo o nosso pecado, para que hoje pudéssemos ser livres, né? E o que é isso daí, né? O que foi esse ato de Jesus, né? Ali sobre a cruz do Calvário. Então olha só,
ele foi um ato de soberania de Deus, né? Então a salvação, ela é a demonstração do grande amor de Deus em favor da humanidade condenada pelo pecado. Ela é oferecida a todos sem exceção. Olha só isso daqui, hein? Ela é oferecida a todos sem exceção. É isso mesmo, né? Ela é oferecida àqueles que são fiéis a Jesus, ela é oferecida ao ateu, ela é oferecida ao espírita, ela é oferecida ao bandista, ela é oferecida aos criminosos, ela é oferecida a todos os homens cruéis que existem na face da terra, ela é oferecida a todos, né? Claro que infelizmente nem todos vão aceitá-la, mas todos aqueles que quiserem podem recebê-la, né? Até pessoas aí que vivem nessa índole, né, que a gente citou, e podem sim ter as suas vidas transformadas, né? Lembra que a gente falou sobre o perdão? Então entra em consonância com aquilo que a gente falou na aula passada, né? Se Jesus tem poder para perdoar tudo e qualquer pecado, né? O que vai impedir então que essas pessoas, mesmo que viveram uma vida cruel, não tenham o direito de receber a salvação desde que elas se arrependam, né? Então ela é oferecida a todos, sem exceção. Em Cristo, todos podem ser salvos, libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus. Opa, peraí, né? Olha só que importante isso daqui, ó. Em Cristo, todos podem ser salvos e libertos do pecado, tornando-se assim filhos de Deus. Então, aquela pessoa que não aceitou Jesus, aquela pessoa que não segue os caminhos de Cristo, né? Como é muito comum ser utilizada aí fora, né? Pessoas que não têm um compromisso com Cristo, não frequentam uma igreja evangélica, né? Ou não aceitaram a Jesus como seu Salvador, né? Tem sempre aquele costume de falar assim, eu também sou filho de Deus. Opa, né? Vamos ser claros mediante a Bíblia, né? Não há o irmão Carlinhos que está falando isso. Mas se eu não aceito a Jesus e não recebo ele no meu coração, eu não posso dizer que eu sou filho de Deus, né? As pessoas falam porque são equivocadas e não conhecem a Bíblia. Mas nós que somos cristãos sabemos que existe uma condição para o ser filho de Deus, né? E que condição é essa? Olha aqui, ó. João, capítulo 1, versículo 12. Bora para a Bíblia? Vamos para a Bíblia para a gente ver que não estou falando nenhuma mentira. Olha só o que a Bíblia vai falar. Vamos lá, ó. João, só fechar aqui, capítulo 1. E vamos para o versículo 12. Olha o que a Bíblia está falando. Mas a todos quanto que o receberam. Olha só. Mas a todos quantos receberam. Olha uma condição aqui. Eu preciso receber a Jesus. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então, está aqui a condição para dizer que eu só sou filho de Deus se eu, de fato, né, crer e confiar no poder e no nome de Jesus, né? Então, sem isso, não tem aí desculpa para falar que é filho de Deus, né? A pessoa que fala que é filho de Deus, ela não sabe deste princípio, né? E mal ela sabe da realidade que Jesus não a tem como filho, né? Essa é a grande realidade. Claro que a misericórdia de Jesus ainda é estendida a essas pessoas que são os pecadores, né? Que têm todo o direito de decidirem as suas vidas e se arrependerem. Mas só passa a ser filho de Deus se eu entender essa condição. Então ele é um ato soberano de Deus, né? Essa demonstração do grande amor que vai salvar a todos que são denominados e têm este poder de ser filho de Deus. Pegou? Ponto 2, olha só. Ele é um ato de infinita misericórdia de Deus. Então é dado graciosamente mediante a fé e não através dos nossos próprios méritos ou boas obras. Custou um alto preço, que é o sangue de Cristo, tá, meus irmãos? Então a salvação não é porque eu sou bom, não é porque eu sou bonzinho, não é porque, né, eu não matei ninguém, eu não fumo, eu não roubo, né, ou qualquer coisa aí que a gente muito comum escutar isso também, né? Não é isso que faz me ser salvos, porque eu não vou poder bater no peito quando chegar lá diante dos céus e falar assim, olha Jesus, tô aqui, nunca matei, nunca roubei, nunca fumei, nunca fiz mal pra ninguém, né, mereço ser salvo. Não, Jesus vai olhar, opa, mas peraí, quando é que você me aceitou?
né? Quando é que você seguiu os meus princípios, né? Então a salvação ela é pela fé, né? Ela é pela fé, né? E aí tá uma grande diferença aqui que a gente costuma dizer que a salvação ela é pela graça, mas ela não é de graça. Opa, que história é essa, irmão Carlinhos? Exatamente, né? Foi pago um alto preço para que hoje nós pudéssemos ter acesso ao sangue de Cristo, né? Que é o que lava e perdoa os nossos pecados, né? Aquele sangue que foi derramado naquela cruz do Calvário, que é por isso que nós fazemos este evento simbólico, né? Todo mês ali celebrando a ceia, tomando ali, né, do cálice de Jesus, né, e do pão, né, participando do corpo, que é representando ali o seu corpo dilacerado e o seu sangue que foi jorrado na cruz do Calvário, né, que tem poder para perdoar os nossos pecados, né, lembrando ali, né, para que isso fique na nossa memória. Nós vamos falar isso daí sobre a aula da igreja, né, então a gente vai falar um pouco sobre esse projeto da Santa Ceia, né. Então este ato de salvação foi um ato de infinita misericórdia de Deus, porque foi um presente que foi dado a nós, né? Foi um presente e a gente não cobra esse presente, né? Quando que a gente vai entregar um presente para alguém, né? Na verdade, e vai perguntar para essa pessoa quanto que custou esse presente, né? Então, não, eu vou te pagar de volta aqui esse presente. Não é um presente. Então a salvação ela foi um presente dado por Deus para nós devido à sua graciosa, o seu gracioso amor por nós, né? Mas eu tenho que ser fiel a Cristo agora em gratidão a Ele, né? Tem que ser fiel a Ele por reconhecimento, né? Por satisfação ali de fazer parte deste projeto de Jesus sobre a minha vida, que é de me salvar, né? Então eu não vou servir a Jesus porque, não, se eu não servir Jesus eu vou pro inferno, né? Tem muita gente que pensa assim, não, eu vou servir Jesus porque eu tenho medo de ir pro inferno. O inferno não é um lugar, né, que foi feito para o homem, né? O lugar que foi feito para o homem é o céu, né? A gente vai falar mais aqui no decorrer da lição. Agora sim, o inferno foi feito para o diabo e seus anjos, isso é muito claro na Bíblia, né? O problema é que o diabo encontrou o meio de levar o ser humano para lá, né? Através da desobediência e do pecado, né? Que a gente falou ali na aula passada. Mas se existe um lugar que Deus afirma piamente, com toda a clareza, que é um lugar preparado para o homem, este lugar é o céu, né? Então, isso através da sua infinita misericórdia, ele nos concedeu. Isso jamais será por mérito próprio, né? Não é por mais que eu faça, por mais que eu obedeça a Cristo, eu tenho que fazer isso por gratidão, mas jamais vai ser por mérito meu. Eu não tenho capacidade, né? Física, mental, racional, de alcançar o céu pelas minhas próprias forças. Eu tenho que alcançar o céu pela fé e gratidão que eu tenho em Jesus. Pegou aí? Ponto 2. Ponto 3, olha só. Causa mudança em mim. Olha que interessante esse terceiro ponto. Quando o homem abandona o seu pecado e passa a confiar em Cristo como seu Salvador, Deus age, né? Aqui está errado o português, mas Deus age ao nosso favor em 4 modos, né? Então, olha só, ela tem que causar uma mudança em mim, esse projeto da salvação, né? Quando eu aceito a Jesus de fato, né? Sobre esses 2 pontos que nós falamos em cima e reconheço essa grande verdade, a salvação ela causa uma mudança em mim. E que mudança é essa, né? Primeira mudança, olha só, eu sou perdoado, né? O que seria ser perdoado por Jesus? É a exoneração da pena das ações pecaminosas do homem, né? Então, qual que é a diferença daquele que serve a Jesus para aquele que não serve a Jesus? Aquele que serve a Jesus, ele peca, claro que peca, né? Nós falamos sobre isso na aula passada e é muito claro isso, né? Nós carregamos conosco uma carne que almeja o pecado. A diferença é que nós cristãos não temos prazer no pecado. Nós pecamos por conta da nossa natureza, mas pecamos e nos arrependemos do pecado. A pessoa que não tem Jesus no seu coração, ela peca desenfreadamente, porque ela não tem essa ação do Espírito Santo para nos convencer do pecado. Há apenas aqueles que aceitaram e receberam Jesus nos seus corações. Aí existe essa ação do Espírito Santo. O que a pessoa lá fora tem é remorso, né? Ela peca hoje, se arrependeu ali temporariamente, pede ali talvez até um perdão, mas aí depois ela está pecando de novo, né? E muitas pessoas têm até prazer
no pecado, né? Então nós, cristãos, não podemos jamais ter prazer no pecado. Se estamos tendo prazer no pecado, precisamos dobrar os joelhos mais urgente possível e clamar a graça e a misericórdia de Deus para nos libertar disso. E esse plano de salvação, ele já faz essa redenção em nós, né? Porque quando nós estamos sem Jesus, somos escravos do pecado, né? Somos ali presos ao pecado porque a nossa consciência é má, ela é cruel, né? E ela vai almejar o pecado por conta da natureza do homem. Mas quando nós aceitamos a Jesus, somos lavados pelo teu sangue e aí nós somos exonerados desta pena, né, das ações pecaminosas, porque a própria Bíblia fala que nenhuma condenação vai existir para aqueles que estão em Cristo Jesus, né, que não andam segundo o mal aí, né, segundo o pecado, né, mas que andam segundo a sua vontade, ok? Ficou claro aí? Beleza? Que mais que a salvação faz em nós? Ela nos justifica, né? Então olha só, o ato mediante o qual, com base na obra justa e satisfatória de Cristo na cruz, né? Então é o ato que Jesus, ele se sacrificou naquela cruz por nós, né? Para carregar sobre ele o peso dos nossos pecados. Então, quando eu reconheço este projeto da salvação de Cristo em minha vida, eu estou justificado pelo sacrifício de Jesus. A cruz, o sacrifício de Jesus, é a obra justa, né, satisfatória, que Cristo carregou sobre ele todo este peso para que hoje eu pudesse ser justificado dos meus pecados, né? Então, quem que me justifica de todo o mal, de toda a condenação que o pecado me trouxe? Cristo Jesus, que foi crucificado por mim, no meu lugar. Pegou aí? Outro ponto que ela faz, né? Aí, ó, outra mudança que ela faz em mim, né? Esse projeto da salvação, ela regenera, né? Então, por que ela regenera, né? Porque ela é a obra do Espírito Santo que, por meio de Cristo, dá nova vida à pessoa que estava morta em pecados, né? Então, aquele que estava morto no pecado, Jesus dá a vida, né? Porque vida é essa? É o projeto da vida eterna, né? Então, sem Jesus, qual era o nosso destino, né? Olhando ali para o final de tudo, né? Então, o nosso destino seria morrer e ir para o inferno, é a grande realidade, né? A nossa escolha, céu e inferno, qual será a nossa decisão, né? Então, se a gente não aceita Jesus, este é o nosso caminho, mas quando nós aceitamos a Jesus, a obra regeneradora do Espírito Santo, né, em que causa este efeito por conta da salvação, nos livra dessa morte, nos levando para o plano de vida e vida eterna. Eita, que coisa profunda isso daqui, viu? Então, ela faz essa ação regeneradora sobre as nossas vidas, porque nós voltamos ali ao primeiro propósito de Jesus lá do Éden, que era o homem viver eternamente na sua presença. Quando a gente aceita Jesus, esta obra, pela ação do Espírito Santo, é regenerada em nossas vidas e aí a gente faz parte de novo do projeto de salvação. Pegou aí? Que profundo? Olha só, quarto e último ponto para a gente fechar aqui o ponto 1. Adota, né? Então, a obra divina pela qual a pessoa, justificado por meio da fé em Cristo, é recebida na família de Deus com privilégios de filho. Eita, isso daqui é muito lindo, meus irmãos, porque olha só, passamos a fazer parte, né, de tudo aquilo que é de Deus, de tudo aquilo que é de Jesus, né? O nosso Pai, Filho e Espírito Santo, que são aí esses três em um, que são os nosso Deus. Então, quando nós aceitamos esse plano de salvação, nos torna co-herdeiros de Cristo, conforme Paulo diz, né? Paulo vai falar que nós somos agora co-herdeiros de Cristo e fazemos parte desta família, né? Que é a família do próprio Deus, né? Nos tornamos seus filhos e aí temos direito a tudo aquilo que Deus já garantiu para nós, né? Lá no céu. Ele vai falar assim, olha, eu vou para o meu Pai, mas eu voltarei outra vez, né? E vou preparar-vos morada, né? Então Jesus já deixou claro que ele foi ali preparar morada para nós, né? Olha só que interessante. Pegou aí, né? O que a salvação causa em mim?
né, os efeitos e o que é a salvação, esse projeto, né, de salvação. Olha só, a salvação é a maior bênção que toda a humanidade pode receber. Ficou claro? Tá? Primeiro tópico, manda aquele joinha subindo aí pra gente ver, né, se vocês compreenderam bem. Se tiverem alguma dúvida também, liga o microfone. Irmão Carlinhos, fiquei com dúvida em certo ponto aqui, você poderia por gentileza me explicar melhor? A gente explica, se não, a gente segue. Vamos lá? Tá? Se lembra, vocês podem me interromper a qualquer momento. Então, por que existiu agora a necessidade da salvação, né? Uma vez que a gente entendeu ali, compreendeu o porquê, né? O que é a salvação, a gente agora vai falar aqui um pouquinho sobre a necessidade da salvação, né? Então vamos lá. Primeiro, porque ela teve origem aí, né, no pecado, né? Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, né? E ele o colocou no jardim do Éden e o proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, podendo este comer de todas as demais, né? Olha aí, o ser humano, né, desde o princípio quer além daquilo que pode ter, né? Mania de ser humano, né? Mania de querer além do que já tem. Já tinha de tudo, podia comer de tudo que tinha lá, né? Mas foi querer da bendita árvore que o Papai do Céu falou para não comer. A desobediência de Adão originou o pecado e condenou à morte toda a sua geração, né? E aí tem sempre aquela pergunta que todos fazem: poxa, mas se Deus sabia que Adão e Eva iam comer daquele fruto, por que é que Deus colocou aquelas árvores no meio do jardim? Lembrando que eram duas, tá? A árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida, né? A árvore da vida era a árvore que dava ali, né, a combustão para viver eternamente, né? E a árvore do bem e do mal, que foi essa que dava toda a ciência do saber, né? E ali foi dessa árvore que Adão e Eva comeram, né? E não podiam ter comido, né? E aí essa árvore foi que abriram-se os olhos, caíram as suas escamas, né? E eles ali tiveram a ciência de que eles estavam nus, sentiram vergonha, né? E aí foi toda a história que nós conhecemos aí sobre a desobediência. E eu sempre respondo para vocês, tá? Se vocês têm essas indagações, é muito claro. Deus nunca faz nada equivocadamente, tá? E Deus também não fez isso para um teste, né? Se Deus sabia, colocou lá para teste para ver se o homem de fato ia desobedecer mesmo ou não. Isso é hipocrisia pensar desse jeito, tá? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela tinha um papel na terra, né? Ela tinha uma importância na terra, e essa importância era para o propósito que Deus a colocou ali, não era para que o homem comesse, né? Por isso que Deus deu tudo que tinha para o homem comer. Tudo que existia no Éden o homem podia ter acesso, mas a árvore não, porque ela tinha um outro papel ali, né? E que papel era esse? Se você for ler a Bíblia no Velho Testamento, ali no princípio, né, o homem não precisava plantar para poder ter ali o seu próprio sustento, né? Então a própria terra ela produzia uma árvore de maçã, ela produzia uma árvore de laranja, ela produzia isso e aquilo. Então toda a terra ela produzia, né? Não tinha necessidade de chuvas, orvalho para poder regar a terra, não tinha que ordenar, eu não sei como é que diz o nome, né? A minha esposa ela cresceu aí com os parentes cultivando terra, ela deve saber mais ali, arar a terra, né? Opa, lembrei aqui. Então não tinha necessidade de fazer todo aquele preparo na terra para plantar. A terra tinha inteligência para brotar. E da onde que vinha isso, né? Pode-se dizer aí, segundo alguns historiadores, que é a própria árvore que tinha essa inteligência que fazia com que a terra brotasse isso sozinha. Daí o homem foi lá, comeu do que não devia. Qual a consequência disso? O próprio Deus falou: do seu suor comerás. Aí o homem, a partir da queda, passou a ter que produzir o seu próprio sustento, né? Então por isso que hoje nós temos a necessidade de plantar e colher, né? Então, por conta da origem desse pecado, né, o homem conheceu a morte que nós falamos na aula passada, e através dessa morte existiu aí também, né, assim como Deus precisou, né, punir o homem, porque Deus é justo, né? Ele precisou punir o homem, e através dessa desobediência o homem conheceu o pecado, e nós conhecemos que o salário do pecado é a morte.
Então, com consequência disso, Jesus também veio com um plano de salvação ali já desde o princípio, não é? Quando ele distribuiu ali os castigos, vamos falar assim, né? Então, ao homem do seu suor comerás, a mulher aumentaria dores de parto, e a serpente, que foi a causadora de todo esse mal, né? Incentivando ali o homem a pecar, ele já deixou esse projeto de salvação muito claro, né? Ele, olha, diz que a virgem, né, conceberia ali um menino, que esse a serpente feriria o seu calcanhar, mas este esmagaria a cabeça da serpente, né? Então ali ele já trouxe esse projeto de Jesus, mostrando que viria para salvar a humanidade, tá? Então a necessidade da salvação teve no seu primeiro partido por conta do pecado que foi originado ali através da queda do homem. E segundo ponto, por conta da herança que o pecado deixou, né? Então, que herança é essa? Vamos ler lá, Romanos capítulo 3, o versículo 23. Vou só fechar aqui. Romanos capítulo 3, o versículo 23, olha só. Vamos voltar. Vamos voltar aqui, Romanos 3 e o 23. Olha o que a Bíblia vai nos dizer. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Então tá aqui a herança do pecado, que foi aí através da desobediência, né, de Adão e Eva, que comeram do fruto, e por conta disso, né, hoje nós temos a necessidade, hoje nós temos a necessidade, né, de ter a salvação sobre as nossas vidas, porque nós herdamos, né, essa consequência do pecado, né? Então olha só o que vai falar aqui, deste modo o pecado deixou a morte como herança maldita a todos os homens. Como escapar dessa condenação, né? Apenas Jesus que pode nos libertar desta condenação. Você agora não precisa temer o juízo final, pois Jesus, mediante a sua morte na cruz do Calvário, nos deu direito à vida eterna que está nele. Alguém quer perguntar alguma coisa? Acho que alguém ligou o microfone aí. Não? Beleza. Vamos seguir aqui. Opa, perdão. Então, pessoal, o que é isso daqui, tá? Isso daqui claramente é porque o projeto de Deus para a igreja, para a sua igreja, tá? Ele é um só, né? O projeto de Deus para a sua igreja se chama arrebatamento, tá? Então nós vamos falar isso daí também em outras lições um pouco mais aprofundado, e hoje é só aquela pincelada. Então, nós cristãos não vamos passar pelo juízo final. Como assim, irmão Carlinhos? Exatamente, nós cristãos não vamos passar pelo juízo final, porque para nós existe o projeto da salvação, que é o arrebatamento. E esse arrebatamento vai acontecer para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas como assim, irmão Carlinhos? E a minha avó que viveu lá, né, em 1960 e hoje já não está mais entre nós, mas morreu com Cristo, era uma cristã autêntica, tem testemunho, foi fiel até o fim, e ela morreu e não viu a salvação, né? A Bíblia fala claramente ali, né, em versículos citados por apóstolo Paulo, que o tocar da trombeta, aqueles que estão mortos ressuscitarão, né, para serem arrebatados. Então até mesmo aqueles que morreram com Cristo, quando Jesus vier buscar a sua igreja, né, para morar com ele no céu de glória, estas pessoas serão ressuscitadas. E nós poderemos estar entre esses, se Jesus não vier buscar a sua igreja nesta era em que nós estamos vivendo, né? Se ele vier buscar, aí sim nós vamos escutar o som da trombeta tocar logo após, e aí nós seremos transladados, né? Seremos retirados deste plano material e seremos ali participantes do plano espiritual, aonde nós estaremos com Cristo para toda a eternidade, né? Então esta herança do pecado nos trouxe a condenação da morte, mas a salvação de Jesus veio para nos dar a vida eterna.
né? Então, para nós não vamos conhecer esse juízo final. O juízo final é para todos aqueles que de fato, né, ficarem aí pelo o tempo da grande tribulação, né, que já é uma questão mais escatológica a ser falada, né, para todos aqueles que não aceitaram a Jesus ou não foram fiéis a ele, né, e aí vão ficar claramente aqui na terra, né, esses que estiverem vivos, e aí vão ter aí, né, de certa forma uma outra oportunidade, né, que é, olha, não pense nessa outra oportunidade aí, né, de ser salvo no juízo final ali ou na grande tribulação, né? Isso daí vai ser algo bem complicado, né? E a gente fala isso daí em outro momento, mas para a igreja, que é o assunto de hoje, plano de salvação ela é no arrebatamento, tá? E aí eu respondo aquela pergunta que eu mandei para vocês lá no grupo, né? E isso daí não importa, meus irmãos, se este plano de salvação para as nossas vidas vai ser no céu de glória, se Deus vai transformar a terra num paraíso, né? Como alguns acreditam aí, tá? Não que eu estou dizendo, tá? Não vai falar Simão Carlinhos é herege, ele falou lá na aula, né? Como os TJs falam, que Deus vai transformar a terra num paraíso. Entendam muito bem, tá, meus irmãos? Que a grande beleza no projeto da salvação não é para onde nós iremos, tá? É para quem nós iremos. Olha só as expressões dos discípulos quando Jesus dispensou os discípulos em determinado momento. Eles disseram assim: Senhor, mas para quem iremos nós? Se só tu tens palavras de vida eterna, né? Então não é para onde iremos nós, é para quem, né? Jesus está dizendo assim: olha, estáis comigo até hoje, não sabe ainda qual é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus está falando assim: olha, eu sou essa pessoa a quem vocês devem ir, né? E lá em João, no capítulo 14, versículo 1 em diante, ele vai falar ali que na casa do pai dele existem muitas moradas, né? Que se fosse assim, não tivesse lugar para todo mundo, ele ia lá, ele ia preparar lugar para todos nós. Só que olha só como ele termina a expressão: e virei outra vez para vos buscar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. Então não importa, meu irmão, para nós seres humanos, né, meros pecadores aí, dependentes da graça de Jesus, se a gente vai morar no céu, ou se a gente vai morar na terra, ou se a gente vai morar num plano, numa outra dimensão, eu não importo para onde é que eu vou, meus irmãos. Aonde Jesus estiver, é ali que eu quero estar, né? Então é isso que é o propósito da salvação. Não é o lugar para onde nós vamos, é para quem nós vamos. Então aonde Jesus estiver, eu ali também quero estar, que isto é o propósito de salvação para a vida do homem, né? Onde essa herança do pecado vai ser totalmente exterminada, dissipada, né? De toda a humanidade. Nós não vamos mais experimentar esta morte, esta condenação, e vamos viver com Jesus eternamente. Oh, coisa boa, viu? Vamos lá, né? E aí outra necessidade da salvação, né? Por quê? Por causa dos efeitos do pecado, né? Então o que são esses efeitos do pecado? Então o pecado, né? O pecado afetou o homem nas esferas físicas, mental, né? Física, perdão, que é a matéria, né? Mental, moral, espiritual, né? Então são as 4 esferas aí que o pecado afetou o homem, como nós falamos ali na aula passada. Então, se detalharmos melhor, podemos dizer que são a autojustificação, né? Então o que é isso daqui? Tipifica nas vestes da folha de figueira, né? Então a gente trouxe ali sobre o exemplo das mortes, né? As 4 mortes que o homem experimentou ali na queda na aula passada. Então a gente está falando aqui sobre, né, o efeito do pecado, que é aquela autojustificação, né? Então por isso que Adão cobriu a sua nudez, né? Adão e Eva cobriu a sua nudez por causa dessa autojustificação, que é um efeito do pecado. Já reparou isso? Né? Que muitas vezes quando a gente peca, a gente nunca assume que a gente está errado. Olha aí, agora apertei um pouquinho, hein? Já reparou que a gente sempre culpa o outro? Né? A gente sempre empurra, né? Ah, por que você não está indo mais na igreja? Ah, não gostei da palavra do pastor, foi muito dura. Mas falou contra o quê? Falou contra o seu pecado? Foi contra o meu pecado. Parece que ele sabia toda a minha vida, né? Então não gostei, foi indireta. Opa, autojustificação aí, ó. Ao invés de reconhecer
uma oportunidade que Deus estava falando ali, né? A pessoa está se auto-justificando, né? Ah, não, eu não estou indo mais para a igreja porque, olha, eu estou trabalhando muito. Ah, então eu estou muito distante, aí eu estou desanimado, né? Então o trabalho está me gastando demais. Auto-justificação, né? E a gente vai tapando ali a nossa vergonha com as folhas de figueiras, assim como Adão fez, né? Então tá aí efeitos do pecado, né? O que mais que ele fez? O medo, né? Então ele sentiu medo e se escondeu quando Deus apareceu ali no Jardim do Éden, né? E chamou por Adão. Adão e Eva se esconderam atrás de uma árvore, né? Com medo de aparecer diante de Deus. Então é isso que o pecado faz com nós também, né? Um dos efeitos do pecado, ele nos causa medo, e esse medo nos faz nos esconder da presença de Deus, distanciarmos da presença de Deus, né? O que mais que ele fez? Maldição, né? Então, sobre a terra e o trabalho, né? Então, por conta desta maldição, hoje nós temos que trabalhar arduamente por conta desta maldição que caiu sobre a terra, né? Tá aí um grande detalhe sobre o efeito do pecado, tá? E o outro ponto é a morte, né? Então o que é a morte? O homem retornaria ao pó da terra, né? Então tá aí também, a gente falou sobre isso na aula passada, né? Então por conta disso o homem experimentou a morte, ele veio do pó e para o pó ele retornará, né? Mais cedo ou mais tarde, se não quando for o arrebatamento, né? Então são efeitos do pecado, né? E eles foram também expulsos do Éden, né? Então, ou seja, para não comer da árvore da vida e viver eternamente no pecado, né? Então já pensou se o homem agora experimentasse da árvore da vida e pudesse viver eternamente pecando? Misericórdia, se essa hoje com essa média aí de 70, 80 anos que o ser humano pode viver, né? Já imaginou quanto é complicado, né? A mente do homem já com tanta corrupção que vem criando no passar dos dias e tem ficado cada vez mais difícil. Se o homem vivesse eternamente, nós estávamos perdidos, né? Meu Deus do céu, estaríamos já num pandemônio aí global. Que mais efeito? Violência e homicídio, né? Caim, o primeiro assassinato. Então, por conta do efeito do pecado, houve ali, né, a inveja de Caim com o seu irmão, e ele acabou matando o seu irmão por conta disso, né? Porque Deus estava recebendo o sacrifício de Abel e não estava recebendo o sacrifício de Caim. Caim sentiu a inveja do seu irmão e o assassinou, né? E a corrupção geral da humanidade, que foi ali antes do dilúvio, né? Quando ninguém mais estava crendo ou buscando o nome do Senhor, senão Noé e a sua família. Então Deus decidiu exterminar a humanidade ali com o dilúvio, né? Para que houvesse um novo recomeço para o ser humano, né? Então tudo isso são efeitos do pecado, e por conta de todos esses efeitos se fez necessidade da salvação para que, né, hoje pudéssemos ter aí uma esperança de vida. Senão estaríamos aqui já consumidos por todo esse efeito do pecado que causa em todo ser humano. Pegou aí? Bacana, né? Vamos lá, nosso terceiro e último tópico para a gente encerrar. Alguma dúvida? Não? Se não, manda aquele joinha aí de novo para a gente ir vendo aqui, seguindo em paz. Muito bem, Juliano, Deus abençoe. Vamos para cima. Último tópico, aspectos da salvação, né? Então a gente entendeu o que é a salvação, a gente entendeu aí a necessidade da salvação, e agora nós vamos entender aí sobre os aspectos da salvação sobre a nossa vida, né? Então vamos lá. Justificação. Olha só, o que o homem não pode fazer, Deus o fez por ele. A justiça de Cristo, o justo, é concedida ao ser humano mediante a graça divina. Vamos ler lá? Romanos capítulo 5, versículo 17. Vamos ver aqui. Romanos capítulo 5. Vamos para a Bíblia, que eu também gosto de ler Bíblia. Romanos capítulo 5, versículo 17. 17 ao 19. Olha só. 17 ao 19, vai dizer assim, ó: porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse,
muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão justos, tá? Então aqui claramente nós vemos aí o paralelo, né, entre Jesus e Adão, né? Então ali mostra claramente esse efeito, né, esse aspecto da salvação que é a justificação sobre as nossas vidas. Então assim como nós carregamos sobre nós, né, todo o peso do pecado, né, essa natureza pecaminosa que foi proveniente ali da desobediência de Adão, Jesus ele veio ao mundo, né, e nos trouxe esse caminho da salvação para que através dele nós fôssemos justificados, né? Então qual que é a diferença entre Jesus e Adão, né? Que Adão, sendo homem, né, ele teve o mesmo sentimento que houve no próprio diabo, né, no próprio Satanás. Qual que foi o sentimento que ele sentiu quando ele estava lá no céu, que se rebelou contra Deus, né? Ele quis ser igual a Deus, né? Então esse sentimento dele de querer ser igual a Deus fez com que ele convencesse terça parte dos anjos, né, a se rebelar contra Deus, e Deus justo, né, a criatura nunca pode ser maior do que o Criador. Deus então expulsou Satanás ali dos céus para todo sempre, né, condenando ali ao inferno. E ali no Éden foi o mesmo sentimento que ele colocou no coração de Eva. Quando ele convenceu Eva de comer do fruto, né? O que foi falou para ele? Ó, Deus disse para Eva, não coma, se você comer certamente você morrerá. Mas qual foi o sentimento que ele colocou no coração de Eva? O mesmo sentimento dele. Ele disse assim, olha, não, se você comer, você não vai morrer, mas você vai ser igual a Deus. O sentimento que ele tem, né, de querer ser igual a Deus. E esse sentimento caiu sobre o ser humano. E aí, através dessa desobediência, conhecemos o pecado. Através deste pecado, toda a condenação caiu sobre nós. E aí Jesus veio para a terra, né? Sendo Deus, ele abriu mão de ser Deus para se tornar homem. E aqui na terra Deus só quis provar a humanidade. Então olha a diferença de Jesus para Adão, né? Porque aí quando Jesus estava no deserto e foi tentado pelo diabo, né? Jesus poderia ter feito a mesma atitude que Adão, que foi exatamente o que o diabo tentou fazer com o próprio Jesus, né? Ele foi lá e foi tentar colocar o mesmo sentimento no próprio Jesus. Olha, você está aqui, mas você não é Deus? Então se você é Deus, manda que essas pedras se transformem em pão, né? Aí Jesus olha para aquilo e fala assim, mas a Bíblia fala que nem só de pão, né? A Bíblia não, perdão, né? Que não tinha Bíblia naquela época, né? Mas Jesus fala, está escrito, né? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a diferença é que Jesus, sendo Deus, só quis ser homem. Adão, sendo homem, tentou ser igual a Deus. E aí é o que deu problema, né? Então por causa de Jesus, que veio aqui, né, e fez todo esse papel grandioso de justificação, sendo santo e fiel até o fim, nós fomos justificados através da sua atitude, né, do seu ministério terreno aqui na terra e do seu sacrifício vicário ali naquela cruz do Calvário. Pegou aí? Então por conta disso nós somos justificados por meio de Jesus, dessa graça divina. Oh, coisa boa, né? Não tem como não agradecer a Jesus por conta disso. Que maravilha, né? Ele veio para provar que é possível nascer homem e ir morar no céu. Quer coisa melhor do que isso, meu irmão? Regeneração, né? Olha só. Trata-se de uma mudança de condição. Antes, no pecado, agora feito justo, pela justiça de Cristo. Este novo nascimento é efetuado pelo Espírito Santo em seu interior, mediante ao arrependimento e a fé na graça divina. Por que, irmão Carlinhos, você deu uma ênfase em arrependimento? Porque arrependimento não é remorso. Remorso eu peco hoje, choro, me arrependo, amanhã eu vou lá e peco de novo, né? Então isso daí já não é arrependimento, é remorso. Arrependimento, né, vem de uma palavrinha do original que a gente costuma dizer que é metanoi, que quer dizer mudança de pensamento, né? Então quando eu me arrependo,
Eu realmente tenho a consciência, através da ação do Espírito Santo, que eu não posso mais praticar este erro, né? Não posso mais ficar cometendo este erro, porque senão o homem se adapta ao pecado. Eita, isso é muito sério, tá? Tem aquelas pessoas que tem aquele pecadinho de estimação, né? Ele peca hoje, se arrepende, aí vai lá, chora, né? Tem remorso, na verdade, pede perdão, mas ele não abandona o pecado. Ele peca amanhã, daí ele chora, pede perdão, aí ele vai lá e peca de novo, e chora, pede perdão, daqui a pouco o choro vai ficando cada vez menor, daqui a pouco o sentimento de culpa vai ficando cada vez menor, daqui a pouco ele tá pecando, né, deliberadamente com aquilo e não tá sentindo mais nada, porque ele já se adaptou ao pecado, né? E isso é uma qualidade do ser humano, viu? Precisamos ter muito cuidado, porque o homem pode sim se adaptar ao pecado e não sentir mais peso ou culpa pelo pecado praticado, né? Então precisamos analisar as nossas ações, né, diariamente, sempre orar a Cristo pedindo a sua graça, né, sabedoria, entendimento, discernimento, para abrirmos mãos, né, de muita coisa ali que pode ser pecado, e nós precisamos abandonar essas práticas para ser cada vez mais santo, né? A Bíblia fala que ele que é santo, santifique-se mais ainda. Pegou aí? E a santificação, né? Para a gente fechar aqui, olha, uma vez restaurado a comunhão com Deus, o homem abandona as práticas pecaminosas do passado e separa-se, santifica-se para o serviço do Senhor, né? Então, quando eu encontro de fato essa salvação, né, a recebo e aceito esse plano de salvação na minha vida, ele traz esse processo de santificação que faz essa restauração da comunhão com Deus, né, que chega aí ao seu ponto, né, como as nossas irmãs se batizaram nas águas, né, de assumir ali publicamente a sua fé em Cristo Jesus, decidindo ter uma vida, né, de santificação com Cristo. E essa vida de santificação, ela não é da noite para o dia, né? Claro que ela é de forma gradativa, né? Nós vamos nos santificando a cada dia mais, abandonando práticas pecaminosas, né? E não sendo mais como éramos no passado, né? Então, a palavra santificar-se quer dizer separado, né? Então, aquilo que eu praticava no mundo, hoje, na presença de Jesus, eu não posso praticar da mesma forma, né? Eu tenho que ser separado, né? Ter uma visão diferente, pensar como Cristo pensou, né? Para que eu possa estar ali apto ao serviço de Cristo. Pela graça, sois salvos. Não é de vocês, é dom de Deus. Pegou aí, meus irmãos, os aspectos da salvação, e assim a gente encerra a nossa aulinha de hoje com muita alegria mais uma vez. Ficou alguma dúvida? Ficou algum questionário? Alguma curiosidade? Todos entenderam bem a aula de hoje? Que bom, né? Que Deus em Cristo vos abençoe, né? E vamos aí para a nossa 7ª aulinha, né, semana que vem, que é falar sobre a oração e o jejum. E coisa boa também, hein? As armas do crente. Oração e jejum. Crente sem oração e sem Jesus. Jejum é crente desnutrido e sem combustível para vencer o mal. Então, se você tem dúvidas aí, mas irmão Carlinhos, como é que eu jejuo, hein? Será que se eu parar de jogar videogame eu tô jejuando? Será que eu ficar ali um tempo sem assistir futebol, que eu gosto muito, eu tô jejuando? Será que eu deixar de tomar Coca-Cola, eu tô jejuando? Então, se você tem essas curiosidades sobre jejum e como que eu devo orar, né? Tem um jeito certo de orar, irmão Carlinhos? Tem uma forma correta de orar? Então, se você ainda tem dúvidas sobre isso, vem com a gente semana que vem, clica no link, vem para a sala, eu tenho certeza que vai ser muito bom. Mais uma aulinha aí para enriquecer a vida de vocês nessa carreira de cristãos, né? E juntos vamos caminhar aí até o céu de glória, e vai ser muito bom chegar lá no céu e ter essa surpresa, né? Oh, cheguei no céu lá, vou ver lá a Carla, vou ver lá o Davi, vou ver a Camille, vou ver a Juliana, a Viviane, a Tainara, a Aline, né, que não vai ser mais minha esposa, porque ela falou que até a morte o separe, né? Então, eu chegar lá, não vou poder falar, oi meu bem, né? Ela fala, não, sai daqui, que a promessa era só até que a morte nos separe. Né? Então lá vamos ser todos irmãos. E coisa boa.
Meus queridos, que Deus em Cristo vos abençoe grandiosamente. Olha, passamos aí 7 minutinhos, né? Mas ainda estamos dentro do horário. Graças a Deus, como previsto, Maurinha. Vamos orar e agradecer a Deus. E se você tiver qualquer dúvida sobre salvação, tá, meus irmãos? Eu passei aqui aquele conhecimento só básico para que vocês possam seguir avante. Mas qualquer curiosidade, pesquisou algum estudo, tá? E aí, irmão Carlinhos, eu tava lendo um estudo, vi um ponto aqui sobre salvação. Pô, fiquei meio perdido nisso daqui, você pode me ajudar? A gente vai pra cima, a gente ali fala o que conhece, se não conhecer, nós temos aí tantos mestres ali na nossa igreja que vai conseguir nos apoiar a esclarecer essa dúvida para vocês. Que Deus em Cristo vos abençoe grandiosamente. Muito bom, obrigado, irmã Viviane. Vamos orar e agradecer a Deus por mais essa aula. Senhor eterno e poderoso Deus, nós te louvamos, te agradecemos e enaltecemos ao teu nome, Senhor, por esta oportunidade de participar de mais uma aula em tua presença. Pedimos a ti, Senhor, que continue abençoando a todos os nossos irmãos que aqui estão presentes, aqueles que não puderam estar, Senhor, que possam estar assistindo a aula gravada, que todos possam ser absorvidos, Senhor, por este conhecimento, ó Deus, que foi ministrado através da sua inspiração. Que o Senhor possa, Senhor, trabalhar sobre nossas vidas a cada dia mais, ó Deus, para que venhamos crescer na graça e no conhecimento e jamais, Senhor, abrir mão, em hipótese alguma, por qualquer oferta que seja, Senhor, deste projeto tão grandioso que o Senhor nos concedeu, que é este plano de salvação para o homem. Que o Senhor venha permanecer conosco, Senhor, a cada dia, nos dando força, sabedoria, entendimento, diligência, discernimento, Senhor, para vencermos toda e qualquer peleja que vier contra nós, não abrindo mão, Senhor, deste grande projeto, porque sabemos que ao final de tudo, o Senhor tem grandes promessas para todos aqueles que vencer esta caminhada. Por isso nós somos gratos a Ti e te pedimos, continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos, que Deus em Cristo vos abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e até quarta que vem para mais uma aulinha. Deus abençoe. Tchau, tchau. Amém.